parte da nossa personalidade tem a ver com um certo grau de, como se diz, não é atuação, mas performance. Parte da nossa personalidade tem um pouco a ver com performance. Porque eu tenho percebido isso através dos vídeos. Eu tenho gravado esses vídeos e nos vídeos eu falo comigo mesmo, eu tô falando com uma câmera e me vendo nessa câmera. Eu não estou conversando com outra pessoa. E com isso, a forma que eu me expresso tende a ficar muito mais robótica, muito mais monótona. E quando eu converso com pessoas, eu vejo uma diferença bem considerável. Eu iria dizer sutil, mas não é sutil. É bem considerável a diferença. Porque quando eu estou conversando com outra pessoa, eu não estou olhando para mim mesmo, no caso, e vendo como que eu estou agindo e tentando me pôr numa régua. Mas quando eu estou conversando com outras pessoas, como eu disse, tem um quezinho ali de performance. Que é medido através de você conversando, você interagindo, você performa de algum modo para parecer mais gentil, mais engraçado, fazer a outra pessoa rir, fazer a outra pessoa gostar de você. E tudo isso talvez possa parecer uma coisa ruim, mas não necessariamente é. Basicamente, para as relações humanas acontecerem, isso é necessário. Se eu chegasse numa pessoa e conversasse assim como eu converso com essa câmera, talvez, dificilmente, aconteceria uma troca ali de interesses, uma troca como fala, de emoções e tal. Talvez, dificilmente uma amizade nasceria, uma relação. Mas, quando eu uso isso, como eu falei, essa medição, então através da reação do outro eu consigo, sei lá, performar para parecer um pouco mais engraçado ou, sabe, mais espontâneo. Isso é interessante porque é o que cria os vínculos. Talvez, sim, isso possa ser algo ruim, porém em um nível mais elevado. Então quando 100% da nossa personalidade, 100% de quem somos, se baseia nessa performance, aí sim eu acho que é um problema. Mas quando a gente consegue tentar fazer um balanceamento entre o eu verdadeiro e essa performance, que busca evidenciar esse eu verdadeiro, é aí que mora uma vida boa, é aí que mora interações boas, que evoluem, talvez a pessoa, evoluem as relações entre pessoas. Basicamente isso. Porque como eu disse, aqui pro vídeo eu não estou vendo a reação da outra pessoa que está assistindo. Então dificilmente eu consigo ver se, pô, eu preciso ser um pouquinho mais engraçado, ou um pouco mais sério. Eu não estou vendo o perfil de pessoa que está me assistindo, e a partir disso eu só estou sendo, basicamente. E até certo ponto isso também é bom, mas chega um ponto em que talvez eu vá como fala, me afunilando para um canto que não é tão bom, que é o canto de eu fico muito robótico, fico muito monótono. Se eu for para um lado em que eu me expresso mais no eu, de fato, na origem do eu, como se pô, eu estivesse interagindo sozinho, como eu faço normalmente nos lugares, seja eu estou andando numa rua, seja eu estou aqui em casa, eu falo sozinho, eu converso, eu interajo, eu brinco sozinho comigo mesmo. Eu falo, pô, eu começo a dar risada, a cantar, eu começo a falar, imaginar cenários e coisas do tipo. E eu acho isso tranquilo. Mas como eu digo, ali eu acho que é como fala, não existe funil, não existe peneira para quem eu sou. É eu de fato. E se os vídeos que eu gravo tenderem a ser levados para isso, eu acho bom. Só que quando eles tendem a ser levados para um lado onde eu tento me pôr numa régua, isso muitas vezes de maneira imperceptível por mim mesmo. Eu não percebo que estou fazendo isso. Então eu começo a gravar e falar, e as minhas gravações, e a minha atuação aqui no caso, a forma como eu me expresso, não é eu de fato, é um personagem. Eu tento ficar robótico, parado. Ou quando eu vou me expressar, essa expressão não pertence a mim, mas é uma expressão que eu estou tentando trazer para o outro. Mas um outro que eu não sei quem é. Então ali fica difícil essa interação. Já quando é uma interação entre outras pessoas, essa expressividade é muito mais sutil. Eu diria que talvez até mais espontânea. Não é uma tentativa de performar, mas uma performance natural do eu. Existem momentos em que isso se exagera. Então, e muitas vezes eu acabo, em interações que eu já tive ao longo do tempo, eu ria demais de coisas que eu não achei engraçado. Eu ficava sorrindo o tempo todo para parecer uma pessoa, como fala, amigável ou qualquer coisa assim. E aí sim eu vejo um problema, porque cansa. Você tentar performar o tempo todo, isso cansa. Só que uma performance que já vem natural ali, que é uma risada espontânea de fato para uma coisa que você achou engraçada, isso é bom. Entendeu? Porque existe também um outro extremo, que é quando você ouve uma piada engraçada e você ainda assim
faz aquela risadinha, porque você tem medo do julgamento, medo do julgamento de, pô, olha, talvez você imagina que a pessoa vai olhar pra você e falar, nossa, por que você deu uma risada tão expressiva? Aí você não dá essa risada expressiva, você fica mais retraído no seu eu interno. E ali eu acho que mora um problema, como eu disse, nesses dois extremos, no extremo de tentar se controlar demais para não receber o julgamento e tentar performar demais para que os outros gostem de você a todo momento. E esses dois extremos são prejudiciais, mais um balanceamento ali onde existe sim aquela performance que é algo natural, eu acredito, da vida, é algo que necessita haver para que as interações ocorram. Então um equilíbrio entre essa performance e o você de verdade, basicamente. Igual eu estou tentando ser agora aqui, o eu, só isso. Eu estou tentando não performar. Eu basicamente estou me deixando ir, falando o que eu tenho para falar, falando o que eu quero falar, e é isso. Entende? E eu espero que conforme eu vá gravando esses vídeos, eu vá me adaptando melhor e passando a ser mais eu nos vídeos. Porque eu acho que tende a ser mais interessante. Mais interessante do que uma pessoa que tenta se enquadrar em um padrão. Um padrão de talvez, parecer com um certo tipo de pessoa que você admira. Então admirar uma pessoa é bom, mas se você tenta copiar ela ao extremo, parecer com ela, eu não sei se isso é tão bom. Já pegar e me deixar naturalmente ser eu acho que talvez seja melhor. Porque aí você consegue, como fala, gostar ou não de mim de fato pelo que eu sou, e não pela armadura ou pelo personagem fictício que eu criei. Basicamente isso. E cansa, como eu já disse antes, cansa você performar. Assim como cansa se travar. Porque esse extremo também é ruim, sabe? Ser aquela pessoa tímida demais, que fica de cabeça baixa, ou que tem uma dificuldade para expressividade, para falar, para interagir, para brincar, para sorrir. Eu tô quebrando um pouco disso a cada dia, na minha própria existência. E tem sido, maravilhoso. E agora, como eu tô falando aqui, esse ponto, eu tô tentando trabalhar esse ponto agora, que é o das interações e dessa tal performance, que eu sei que existe e sempre vai existir, porque somos seres humanos. E no contexto social, essa performance tende a se evidenciar cada vez mais e entrar em um grau muito mais elevado. Só que se a gente não tomar cuidado, como eu falei, a gente se perde nesse personagem. E aí é um problemão. Porque eu não quero ser um personagem pela minha vida inteira. Sim, às vezes eu quero, como fala, performar um pouco, não para criar uma outra narrativa completamente distorcida de mim, mas para evidenciar coisas que eu mesmo percebo em mim. Essa que é a parada, é aí que está o legal da performance. Então eu não performo para parecer outra coisa, para parecer outro. Eu performo para evidenciar e trazer maior destaque para algo que eu já vejo em mim, para algo que eu quero que possam ver de mim, que eu mesmo já vejo. Deve ter ficado confuso isso, mas essa é a parada, e eu não quero que fique fácil também de entender. Se você entendeu, beleza. Se não entendeu e quiser assistir de novo, é isso aí, beleza, obrigado.